Você sabia que o Novembro Azul também é um mês de conscientização do diabetes? Hoje, diabetes é uma das doenças que mais afeta a população no mundo e ela tem repercussões muito graves a curto e a longo prazo se não for tratadas. Para vocês terem noção da velocidade que as coisas estão evoluindo, em 2050 estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo vão ter diagnóstico de diabetes. Isso porque nossa alimentação, nosso estilo de vida, na verdade, está se encaminhando para um rumo um pouquinho menos saudável. Sedentarismo, muito estresse, todo o contexto da nossa rotina está se encaminhando para uma rotina em que você tem que ter cada vez menos tempo para se cuidar. Então, seja optando por alimentos mais processados, mais rápidos, ou tirando tempo de qualidade em que você poderia estar cuidando da sua saúde, seja a sua parte mental, seja dormindo, fazendo atividade física, para você estar na rotina do seu dia a dia. Então, trabalhando, estudando, pegando trânsito, e isso está trazendo repercussões gravíssimas para a nossa saúde. Não só no Brasil, tá bom? Até lá na Índia, até lá no Japão, na Ásia, que nós temos a cultura oriental, ela está se ocidentalizando cada vez mais. Então, até lá, o índice de diabetes está aumentando, a obesidade está aumentando, a dieta está mudando. Então, até em países que são prioritariamente hindus, que teoricamente não consumiriam carne, estão começando a consumir carne, muito leite, muito derivado. E a gente está vendo na pele hoje as consequências dessas escolhas. 50% das pessoas que têm diabetes hoje não sabe que tem diabetes. Ou porque não sente sintoma, nunca vai atrás, ou porque não faz um exame de sangue de rotina para realmente ver como é que estão suas taxas de açúcar, fazer o famoso check-up, né? Muita gente só procura médico quando realmente os sintomas começam a aparecer, quando a ficha cai e as coisas já estão um pouquinho mais graves. Então, fazer esse diagnóstico precoce, ele é muito importante. A maioria das pessoas que faz diagnóstico de diabetes já tem essa doença há pelo menos 5 a 10 anos. E esse é mais ou menos o tempo que leva para as repercussões aparecerem. Então, começar a ter problema de visão, problema renal, problemas nos pés de vascularização, de neuropatia. Então, tem que diagnosticar cedo, sim. Em relação aos sintomas, o que um diabético sente quando a glicemia dele está alta e a pessoa vai atrás de um diagnóstico? Às vezes, e esse é o problema dessa doença, ela é uma doença assintomática. Por isso que muitas pessoas fazem o diagnóstico tardiamente. Então, 5, 10, 15 anos depois que essa doença aparece no corpo, o que é muito problemático. Mas, se a pessoa começar a ter sintomas, então diabetes descompensar muito rápido, ela vai ter principalmente muita fome, muita sede, vai começar a ir muito ao banheiro, alteração visual, insensibilidade nos membros, principalmente periféricos, né? Então, pé, mão. E você vai fazer o exame, a glicemia tá em 600, em 700, e às vezes nem dá para aferir com aquele aparelho que você tem. Beleza, Lara, você falou o que é o diabetes, alertou que grande parte da população vai desenvolver isso até 2050, grande parte tem diabetes e não sabe. Então, como que a gente faz para evitar esse mal do século 21? Cuidando da alimentação, da atividade física e do seu manejo do estresse. E essa é a parte que eu amo tanto falar para vocês. Como as suas escolhas, como o que você coloca no seu prato vai afetar diretamente o metabolismo do seu corpo, principalmente em relação a essa parte de metabolismo de carboidrato, metabolismo de açúcar. Então, antes de explicar como que você vai evitar isso, deixa eu te falar um pouquinho mais sobre o que é o diabetes. O diabetes, ele é basicamente quando você tem excesso de açúcar no seu sangue. Ou porque seu corpo não produz insulina, que seria o caso do diabetes tipo 1, e o diabetes tipo 2, que é quando você tem uma resistência a essa insulina. Ou seja, seu pâncreas produz a insulina, mas você não consegue metabolizar corretamente a glicose. Ou seja, essa insulina não se liga nas células para abrir a portinha para a glicose entrar. E a gente sabe que a glicose é a molécula base de energia das nossas células. Então, se ela ficar no sangue, cada vez mais, ela vai lesando o rim, vai lesando vasos, vai lesando o olho, sendo que ela deveria estar dentro das células, sendo metabolizada, dando energia para o seu corpo. Como que essa insulina funciona? A insulina é como se ela fosse uma chavinha na porta das suas células. Então você precisa da insulina para abrir essa chavinha e o açúcar entrar. Se a porta está fechada, a glicose fica batendo ali e ela não entra.
Mas quando a gente fala de resistência à insulina, é como se a chave que é a insulina para abrir aquela porta, ela não entrasse. Então, fosse uma chave mais velha, uma chave que não entrasse na fechadura. Então, você tem a glicose ali querendo entrar nessa célula, você tem a insulina, mas não é a molécula certa. Então, não é a chave certa para aquela fechadura para o processo conseguir acontecer. E o que causa essa incompatibilidade na fechadura e na chavinha? É principalmente a alteração nessa fechadura. E como que essa inflamação acontece? Principalmente por 3 fatores. Então, quando você tem liberação de LPS, que está diretamente relacionada com a nossa flora bacteriana, então uma flora bacteriana nociva, mais ácida, ela libera mais LPS. E hoje uma flora bacteriana, a gente sabe que ela é constituída principalmente quando você dá energia para essas bactérias, né, em forma de gordura e em forma de proteína. Segundo, a própria gordura saturada também libera interleucina 6, libera TNF-alfa, que vai impactar na dificuldade dessa chavinha, né, dessa insulina de ligar as células. E terceiro, você tem um corpo inflamado ou porque você está passando por algum estresse, liberação de cortisol, por alguma doença, também vai desencadear essa cadeia de interleucina 6 e TNF-alfa. Tudo isso vai dificultar a entrada da chavinha e a glicose vai se acumulando lá fora no nosso sangue e causando todos os malefícios dela. E agora sim, como evitar? Minha parte preferida. A gente falou primeiro da questão do LPS, né, que é liberado pela flora bacteriana. Então, primeira coisa é a gente ajustar essa alimentação. Quando você tem uma alimentação rica em gordura saturada, rica em gorduras e em proteínas, você vai ter uma flora bacteriana mais nociva que vai liberar os lipopolissacarídeos, o LPS. Segundo, a própria gordura saturada. Então, presente principalmente em carnes, qualquer tipo que seja, tá? Carne vermelha, carne branca, peixe, enfim. Ovo também, que tem bastante colesterol, tem bastante gordura saturada, e leite e seus derivados. Então, a gente já tem vários estudos, todas as referências estão aqui embaixo, tá? Você não precisa acreditar em mim, você precisa acreditar na ciência. Eu só tô aqui como uma facilitadora, mas a gente tem vários artigos, gente. Hoje a ciência, ela é muito embasada e ela tem muita propriedade para falar que uma dieta plant-based ajuda muito no tratamento do diabetes, a ponto de ser tão benéfica quanto um dos nossos melhores hipoglicemiantes em dose máxima, que infelizmente tem vários efeitos colaterais, só que sem efeitos colaterais. Então, diminuir também o consumo de gorduras saturadas para quebrar aquela cadeia que eu falei da interleucina e do TNF-alfa. E terceiro, a questão de liberação de cortisol, né? Ter uma inflamação crônica aí, a gente vai trabalhar, claro que com alimentação, mas também com atividade física. Atividade física, manejo do sono, tudo isso influencia muito para você ter um corpo saudável. Além disso, a atividade física em si, ela já é um próprio tratamento para o diabetes, porque a partir de um determinado limiar, quando você gasta número X de calorias fazendo atividade física, isso dá em torno de umas 400 calorias, então uma corridinha aí, né, um aeróbico um pouquinho mais prolongado, você tem a liberação desse GLUT4 na célula de forma espontânea. Então você meio que dá livre acesso para a glicose entrar nessas células sem que você precise necessariamente da insulina. Isso é muito importante também, porque ajuda muito nesse controle glicêmico. Então quem é diabético, quem tem histórico na família de diabetes, ou tá ali naquele limiar de pré-diabetes, é primordial fazer atividade física para ajudar seu corpo a sensibilizar as suas células com a insulina. E falando um pouquinho mais desses estudos de uma dieta plant-based comparado com uma dieta low carb, por exemplo, que o pessoal fala que ajuda muito com o diabetes, hoje a gente tem que uma dieta plant-based ela é mais eficaz em diminuir peso, em diminuir gordura saturada, em diminuir colesterol, em diminuir os índices glicêmicos, então hemoglobina glicada, glicemia em jejum, por vários motivos. Primeiro, ela é uma dieta mais fácil de aderir. Normalmente nesses estudos, a dieta plant-based ela é livre de calorias. Então você consome quantas calorias você quiser, desde que sejam de alimentos vegetais. Alimentos saudáveis também, tá? Plant-based significa que é baseado em plantas, não baseado em industrializados.
Então é uma alimentação mais natural, mais integral possível. Então é uma dieta fácil de seguir. Você tá com fome, você pode ir lá comer esses alimentos. Segundo, ela é uma dieta muito rica em fibra. E hoje a gente sabe que a fibra, ela diminui o índice glicêmico das refeições. Então, diminui seus picos de glicemia, o que diminui seus picos de insulina, e você não vai ter essa dificuldade de uma grande quantidade de glicose tendo que ser metabolizado em um curto período de tempo. Além disso, essas dietas também elas são baixas em colesterol, baixas em gorduras saturadas, o que diminui a resistência à insulina também. O que mais importa não é você conseguir seguir uma dieta ali durante 4 semanas, é você seguir uma dieta para a vida, porque diabetes é uma doença crônica que, se você tem o diagnóstico, se você tem ali o pré-diabetes que seja, você vai ter que acompanhar para o resto da vida. Então não é igual uma gripe que você trata naquele período e melhorou. É uma doença que você vai ter que estar vira e mexe indo no médico, acompanhando para evitar que as consequências graves se desenvolvam. Eu tenho alguns pacientes que são ou pré-diabéticos ou estão ali entre o pré-diabetes e o diabetes, em que a gente vai diminuindo o uso dessas medicações orais. Então, realmente, na prática, isso funciona de verdade por conta de você tá seguindo uma alimentação adequada, tá fazendo atividade física. Claro que medicamento tem que ser usado sim, a gente não tem que ter medo de usar, mas se a gente puder associar isso a uma dieta saudável, um estilo de vida saudável, porque também não adianta você manter a mesma alimentação e só ir jogando remédio, porque cada vez mais a quantidade de medicamento que você vai ter que usar, ela é maior. Então, fazer essa reeducação no seu estilo de vida, ele é necessário. Mas com essa alimentação saudável, alinhada com a atividade física, alinhada com o sono correto, alinhada com a diminuição do seu estresse, a gente vai conseguindo diminuir esses hipoglicemiantes orais. Então, esses remédios para diabetes. O que é muito lindo, muito gostoso de ver na prática. Paciente desmamando o remédio, paciente diminuindo os efeitos colaterais. Se você chegou até aqui e não sabe ainda que eu sou médica, pois é, sou médica. Sou diabética, tipo 1 também, tá? Então meu tipo é genético, mas eu uso insulina todos os dias. E eu vi que meu controle também melhorou muito quando eu virei vegana, há mais ou menos 6, 7 anos. Mas é uma paixão enorme poder ajudar pacientes diabéticos a melhorarem sua qualidade de vida, ainda mais salvando o planeta, né? Salvando o ambiente e também salvando a sua saúde como um todo. Porque ter uma dieta vegana, a gente sabe que não é só por conta de diabetes, é por conta de colesterol, diminuir risco de câncer, diminuir risco de trombose, diminuir risco de demência, de depressão. Então são vários benefícios. E se você quer ajuda nesse caminho, se você tem um histórico familiar e quer ficar um pouquinho mais de olho, ou se você já tem aí um pré-diabetes e quer fazer um acompanhamento um pouquinho diferente, eu estou à disposição para ajudar você. E se você não tem nada disso, compartilhe essa informação ainda, porque como eu disse, 50% da população que tem diabetes não sabe disso e esse vídeo pode chegar em uma pessoa e aquilo mudar a vida dela. Então, como é Novembro Azul, passe numa farmácia, um posto de saúde ou fazer um check-up com seu médico para ver se tá tudo certinho, fazer reposição de vitamina caso precise e também ver suas taxas glicêmicas.